Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos neste dia. Hoje, dia 5 de março de 2023. Que Deus abençoe o seu dia, que você possa ter um domingo abençoado, você e toda a sua família. Hoje é um dia muito especial para nós, né? Hoje é aniversário da pastora Maria. Então, pastora Maria, que o Senhor te abençoe sempre, que o Senhor te prospere, que o Senhor multiplique ricas bênçãos sobre a sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Te amo, você é muito especial para mim, Deus abençoe sua vida poderosamente a cada dia. Hoje estaremos fazendo a leitura no livro de 2 Samuel, capítulo 10, continuando nosso estudo diário da Palavra de Deus, onde vai falar sobre Davi derrota os Amonitas e os Sírios. Capítulo 10, verso 1 a seguir, que está escrito assim: E aconteceu depois disso que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então disse Davi: Usarei de beneficência a Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo pelo ministério dos seus servos acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi para a terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor: Hanum, porventura honra Davi a teus pais aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Porventura não te enviou Davi os seus servos para reconhecerem nesta cidade e para espiá-la e para transtorná-la? Então tomou Hanum os servos de Davi, eles raspou a metade da barba, eles cortou metade das suas vestes até as nádegas e os despiu. O que, fazendo saber a Davi, este enviou a encontrá-los, porque estavam estes homens sobremaneira envergonhados. E disse o rei: Deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se tinham feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram os Sírios de Bet-Reobe e dos Sírios de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca 1.000 homens, e dos homens de Tabe 12.000 homens. O que ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha na entrada da porta, mas os sírios de Zobá e Reobe e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte do campo. Vendo, pois, Joabe que estavam preparada contra ele, à frente da batalha, por diante e por detrás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel e formou em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abissai, seu irmão, o qual o formou em linha contra os filhos de Amon. E disse: Se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei a socorrer-te. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E faça o Senhor então o que bem parecer aos seus olhos. Então se achegou Joabe e o povo que estava com ele para a peleja contra os sírios, e estes fugiram de diante dele. E vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abissai. E entraram na cidade, e voltou Joabe e os filhos de Amon, e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido feridos diante de Israel, tornaram a se refazer. E enviou Hadadezer, e fez sair os sírios que estavam da banda
da outra banda do rio e vieram a Relã e Sobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que, informado Davi, ajuntou a todo Israel e passou o Jordão e veio a Relã. E os sírios se puseram em ordem contra Davi e pelejaram contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios aos homens de 600 carros e 40.000 homens de cavalo. Também ao mesmo Sobaque, general do exército, feriu e morreu ali. Vendo, pois, todos os reis servos de Hadadezer que haviam ficado mal diante de Israel, fizeram paz com Israel e os serviram, e temeram os sírios de socorrer mais os filhos de Amon. Amém, louvado seja Deus. Mais uma vez, confirmando o que foi falado no capítulo 8, Deus, mais uma vez, está ajudando Davi. Os sírios, se você pesquisar, a Síria é um país grande, a Síria é um país, desde aquela época dos dias de Davi, já estruturado em guerra, capacitado para guerra. Então agora muda, os inimigos de Davi, de Israel, assim podemos dizer. Deixa de ser os filisteus, que outrora, há tempos atrás, aqui incomodavam a Davi. Agora os amonitas e os sírios se levantam contra Davi, mas Davi consegue obter êxito e vitória. Tudo isso por causa de quê? Toda essa guerra, todo esse conflito, toda essa morte, derramamento de sangue. Note, foram 40.000 homens a cavalo que morreram, 40.000 homens. Isso só do exército inimigo. Imagine, dos outros exércitos, isso só dos sírios. Imagine dos outros exércitos, ou até dos homens de Israel, Quantas pessoas morreram, quantos homens morreram por causa de um mau conselho, Davi usa de beneficência, porque o rei perdeu, Hanun perdeu seu pai, Naás, que era o rei, então morreu, e 2 chefes de estado, 2 países que eram ali amigos, 2 países que viviam, em paz um com o outro, tem essa paz rompida, e aquilo que era para ser bênção na vida de Hanun, porque entendia o seu pai Naás que Davi, além de ser um homem escolhido por Deus, era um homem reto, justo, e viviam em paz. Mas Hanun colocou tudo a perder por causa de maus conselhos. E aí está o perigo, muitas vezes, de quem nós emprestamos os nossos ouvidos para nos aconselhar. Quem que te aconselha? Quem que te orienta? Aqui, Hanun recebeu um mau conselho e teve problemas. Justamente com quem? Com um dos homens, com um dos reis mais poderosos daquela época. Davi já estava estruturando e consolidando o seu reino, porque o seu reino iria ser perpétuo. O Senhor já tinha falado, o Senhor já estava preparando isso. O reino de Davi, o reino que o Senhor colocou nas mãos de Davi, um reino próspero, um reino abençoado, um reino estruturado, porque o Senhor era com ele e o propósito de Deus era de abençoar a Davi. E da mesma maneira nós vamos ver lá na frente, quando o filho de Salomão, também ouvem os maus conselhos e acaba aceitando aqueles conselhos maus, e todo o reino que ele tinha, de 12 tribos que eram sujeitos a ele, ele acaba ficando só com 2 tribos. Judá e Benjamim. As outras 10 tribos vai servir a outro rei, onde há a divisão da história, se formando o reino do norte e o reino do sul, o reino de Israel e o reino de Judá. Tudo isso por causa de quê? Maus conselhos. Principalmente aos jovens, principalmente as pessoas mais novas. Tomem cuidado para quem vocês estão emprestando os seus ouvidos.
Porque muitas vezes as pessoas que te aconselham, se você busca o conselho de qualquer um, principalmente de quem não é espiritual, vai te dar o conselho no âmbito carnal, não no âmbito espiritual. As pessoas às vezes vai pedir conselho para relacionamento ou para casamento de alguém que não tem ou uma família estruturada para o aconselhar. Ah, larga mesmo. Ah, separa mesmo. Ah, deixa ele para lá ou deixa ela para lá mesmo. Se esquecendo que o Deus é que Deus faz milagres, Deus que renova o amor, Deus que renova a alegria, Deus que faz nova todas as coisas. Porque tudo pode ser mudado, transformado através da oração. Mas a oração que as pessoas hoje têm em mente é aquela oraçãozinha de 5 minutinhos, aquela oraçãozinha que você vai ali no seu quarto, até fechar a porta, mas dá lá 3 minutos e 22 segundos, 5 minutos e 4 segundos. Tem certas situações das nossas vidas que a oração tem que se transformar em um clamor. Tem certas situações das nossas vidas que o clamor tem que se transformar em súplica, porque é uma continuidade. Dependendo da necessidade, dependendo da situação, você ora mais, você pede mais, você suplica mais, para que o Senhor venha agir e transformar aquilo que é necessário na tua vida. Então, quantas pessoas estão orando pela família, estão orando por um filho, estão orando por uma transformação, não é uma oraçãozinha rápida, é uma oraçãozinha de entrega, é uma oraçãozinha, um clamor realmente que tenha tempo e qualidade, que o Senhor venha enxergar o coração de quem está pedindo e atender a súplica do seu coração, do seu clamor. Então, nós precisamos ficar atentos pelos conselhos que às vezes nós recebemos. Se conselho é algo direcionado de Deus, é algo que age no âmbito espiritual na minha vida, quem está dando esse conselho para mim? É a pessoa que tem família, que tem uma família estruturada? Ou é uma pessoa que já teve 3 mulheres, ou é uma pessoa que já teve 3 homens e a família toda desestruturada? Muitas vezes nós temos que colocar as coisas na balança para avaliarmos se realmente aquela atitude que nós vamos tomar mediante aquele conselho vai ser bênção nas nossas vidas. Hanum agiu por imprudência e teve aqui problema sério. O teu reino quase foi destruído, o teu reino quase foi perdido, porque não teve a sensibilidade. Porque muitas pessoas veem um homem de Deus, um ungido de Deus, como uma ameaça. E Davi só foi chamado para ser rei de Israel, não foi chamado para ser rei de todo o mundo. Davi tinha noção disso, o que era dele, agora o resto era do resto. Então, Hanum, na verdade, pelos conselheiros que ele deu ouvido, se sentiu ameaçado por Davi, achando que ele iria tomar ali a cidade, o reino dos Amonitas para ele. Mas Davi não tinha isso no seu coração. Davi só tinha o interesse de querer ser bondoso, de querer ser alguém nesse momento tão difícil de condolência, poder trazer uma palavra, mensageiros para confortar o coração. Então, tome cuidado com os conselhos que você está ouvindo. Coloque na balança e avalie se o conselho, se você colocar em prática, vai ser bênção para a tua vida ou não, tá bom? Que Deus abençoe o seu dia, que o Senhor te guarde. Lembrando a você que hoje, 19 horas, nós temos o nosso culto na Igreja Apostólica Sol da Justiça, na Avenida Felicidade, Vilela, número 127. Será um prazer ter você conosco. Se você está fora da nossa região, você pode assistir pelo Facebook da Pastora Maria, pelo YouTube na IAP Sol da Justiça ou pelo Instagram no IAP SDJ. Por um desses canais você pode assistir o culto, deixar o seu pedido de oração e eu tenho certeza que você será edificado pela palavra de Deus, tá bom? Mais uma vez quem vos fala é o Pastor Mateus. Um abraço a todos, fiquem todos na paz do Senhor.